Sou novo capítulo de Jujutsu Kaisen módulo e meus amigos, isso aqui tá incrível. Além de ter a luta ali, né, do Dabura contra o Mahoraga e um detalhe muito ínfimo, né, uma coisa muito irrelevante, que é que simplesmente o Dabura tá levando o maior couro da vida dele, como eu disse, né, nada demais. Enquanto está rolando a luta do Tsurugi contra o Maru, que na verdade é a Rika, né, ali. E também foi nos dado ali algumas informações muito relevantes, não só na luta, né, ali da Rika, mas também lá do Dabura, qual agora, né, depois de ter levado essa maior surra, começou a reagir e levar a luta a sério de verdade. Mas enfim, antes de explicar tudo o que aconteceu e trazer a review, inclusive tem muita coisa, vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito e bora logo pra review. A Rika tá acabando com a raça do Maru e provavelmente ele vai perder. Basicamente o capítulo começa explicando aqui que a ferramenta amaldiçoada registrada no cofre do clã Gojo, no caso a Rika e o próprio anel, enfim, ela abriga as vastas reservas de energia amaldiçoada de Okotsu Yuta junto da vontade de Orimoto Rika. Maru então utiliza sua técnica amaldiçoada alterando completamente a gravidade, fazendo a Rika voar pra longe. Mas isso não adianta, ela utiliza as pedras que estavam flutuando para chegar o mais perto dele e desferiu um golpe muito forte, a qual ela diz que está se divertindo muito. Ele diz então que entendeu, a fonte do poder dela é basicamente aquele anel do avô do Tsurugi, que está pendurado ali, né, no seu pescoço. Ele então explica que a energia amaldiçoada dele tá fora de qualquer escala, passa do limite de qualquer pessoa normal. Isso é obra de um feiticeiro com uma quantidade absurda de energia amaldiçoada acumulada ao longo de anos, ou melhor, não, de décadas inteiras. Naquele momento ele não vê alternativa além de utilizar o seu terceiro olho bem próximo ali da Rika. Porém, ela pega ele pelo pescoço, né, pelo colarinho e simplesmente mete uma cabeçada bem no meio do olho. Ele fica levemente atordoado enquanto a Rika desfere aqui um soco, mas tão forte que ele vai parar do outro lado. Então ele pensa, não funcionou. Bom, é claro, meu filho, é a Rika na sua frente. Ele simplesmente ignorou minha técnica. Ele tá querendo me esmagar só com força bruta e o poder daquele anel. Digamos assim que o anel do Yuta é muito poderoso. Mas enfim, antes que as coisas ficam ainda muito mais estranhas, simplesmente o Tsurugi diz através da Rika, que tá dominando o corpo dele, dizendo: desculpa, Maru, não dá pra segurar, não se eu quiser ganhar de você. Então o Maru simplesmente se concentra e diz: não se desculpe. Naquele momento então ele utiliza bastante do seu poder do terceiro olho e do nada surge um monte de árvores, né, no caso aqui ele tá mexendo com a própria natureza pra proteger ele, enquanto ele diz: afinal estamos na mesma situação, ou seja, o Maru vai começar a utilizar ainda mais os seus poderes e vamos descobrir aqui quais são eles e que técnicas amaldiçoadas eles possuem. Mas enfim, a Rika parece ter gostado disso. Enfim, o que mais me intriga nisso tudo é que simplesmente o Tsurugi portando um anel e já tendo aqui explicado que através dele ele consegue as vastas reservas de energia amaldiçoada do Kutsuyota junto à vontade de Orimoto Rika, então simplesmente ele pode invocar ela a qualquer instante desde que ela esteja com vontade de atender, né, os pedidos dele, né? Mas enfim, além de que nessa transformação ela possui energia amaldiçoada infinita, né, digamos assim que o Yuta possui quase isso. De qualquer forma, analisando um pouco da luta e sendo assim bem sincero, o Maru não tem nenhuma chance, mesmo que ele utilize aqui uma carta na manga, eu acredito que a Rika vai acabar com ele. Pela primeira vez o rei sentiu medo. Simplesmente o Mahoraga tá descendo o cacete no Dabura e tá simplesmente falando que o cara tem assim uma aura absurda. Mas é claro que eu acredito aqui que isso não vai ser o suficiente pra derrotar o Dabura. De qualquer forma, é cortado aqui mostrando a luta do Mahoraga contra o Dabura, né, mostrando um pouco do que tá acontecendo. O próprio Dabura diz que a aura dele mudou por completo quando ele subiu lá em cima. Mas é claro, o cara é o maior farmador de aura, o cara tá lá parado só farmando. Naquele momento então o Dabura utiliza sua técnica de luz e simplesmente atinge diretamente aqui o Mahoraga. Só que o mesmo já evoluiu o suficiente para quebrar a luz e simplesmente se adaptou o suficiente para isso. E Mahoraga, que é isso, hein? Você tá com um bração gigantesco. Naquele momento, então, num piscar de olhos, ele aparece atrás do Dabura. O Dabura se assusta, mas de primeira acaba se defendendo aqui do Mahoraga. Só que o mesmo parece ter medo algum. Naquele momento, o Dabura utiliza sua técnica de luz na cara dele e, assim, não atingiu nada. O mesmo se pergunta, não funcionou? Enquanto levava um sarrafo, um corte no rosto é desferido nele. Então ele pensa, ele simplesmente ignorou minha técnica, como se não fosse nada. Então o Mahoraga parte pra cima pegando aqui um semáforo tentando atingir ali o Dabura. Se eu não me engano, isso aqui é uma referência da luta que aconteceu lá com o Gojo e o Sukuna, não era? Que eles utilizam um semáforo, alguma coisa assim, agora eu não me lembro. Enfim, durante a luta aqui, né, enquanto o Dabura tenta sobreviver ao Mahoraga, ele tava pensando, então esse era o seu poder, aguentar um ataque e depois se adaptar a ele, ou seja, o Dabura percebeu completamente. Basicamente essa rotação significa que a adaptação foi concluída, quer dizer que ele já girou várias vezes e é por isso que o Dabura tá tão surpreendido. Se isso continuar enquanto ele tá levando um sarrafo, acabaram minhas opções, não me diga que eu vou perder. Tu vinha aqui uma memória dele com o Dura, que dizia, não acha que seria melhor se dar bem com os descontantes? Ele diz que você não me quer por perto, Dura. Bom, eu não sei se isso aqui foi uma alteração ou se simplesmente eles erraram aqui na tradução, mas até agora era Dura, né? Não foi isso que eu quis dizer, eu agradeço por ter você por perto. A verdade é que eu não lido muito bem com os outros sem ser você. De qualquer forma, os dois estavam só apenas conversando ali como amigos, né? E voltando aqui pro presente, o Dabura tá ali
já bem acabado, dizendo: você é incrível, Dora. Acho que eu vou perder dessa vez. Tá doendo e eu tô com medo. Simplesmente o Dabura, aquele cara brutamontes que tava botando medo em todo mundo, agora tá chorando. E lembra então, né, de que simplesmente ele tinha dito para o Dora uma vez que eu sempre venço e sem grande esforço. O ódio e o desprezo que sentem por mim machucam um pouco meu coração. Ou seja, por mais que ele seja todo fortão assim por fora, por dentro ele é uma geleia. Sou um guerreiro e imensamente poderoso, mas eu não desejo lutar. O Dora então ri e diz: é aí que você se engana. Não é que você não queira lutar, é que você nunca lutou de verdade. Ter força não te faz um guerreiro. Basicamente, você só vai entender isso quando cruzar com um inimigo forte bastante para te derrotar, ou seja, você vai ter que lutar com tudo. É exatamente o que ele tá passando aqui, né, enfrentando uma Horaga. Então ele pensa: agora eu entendi, lutar. Por que você quer lutar? Uma dessas coisas era uma luta de verdade. Não lutar porque quer, e sim porque você precisa. Naquele momento, então, ele segura um soco do Mahoraga com uma facilidade absurda, enquanto diz: isso sim é uma luta de verdade. E aqueles que são dignos dela são verdadeiros guerreiros, enquanto ele levanta a sua cabeça, arremessando uma Mahoraga, e então ele diz: ei, me perdoe. A partir de agora eu vou lutar como sempre deveria ter feito. Claro que a técnica de Dabura, né, aquela coisa e luz. No entanto, o corpo de Dabura nunca suportou a aceleração da própria luz. Ele jamais havia alcançado a velocidade das luzes antes. Então ele pensa: se ele ignora completamente minha técnica, então só me resta fazer uma coisa: vou espancá-lo até a morte, até que essas mãos se quebrem e se reduzam a nada. Romper completamente o limite do meu corpo e levá-lo ao seu potencial absoluto. No momento, ele diz para o Dora: a condição de guerreiro me espera. E simplesmente a dança de Dabura perto da velocidade da luz, além dos limites da humanidade, e simplesmente acaba o capítulo aqui. Enfim, assim se encerra o capítulo 18. Deixa o like e me segue para mais.